Olá, geminianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura para o meio de julho, de agosto, para fazer uma revisão aqui, né? Essa leitura, ela não é igual àquela que eu faço mensal, que é mais estruturada, tá bom? Mas não deixa de ser interessante. Eu trouxe uma nova forma de fazer a leitura. Eu estou com um novo baralho, ele também é dos anjos. Eu vou usar ele e o baralho antigo, ok? Vocês estão, quem assiste aqui tá acostumado. Então vamos lá. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. A carta do julgamento. Tá com bastante luz, né? Vamos ver se vocês conseguem. É o anjo 26. A gente tem aqui o 5 de copas. Eita, o que tá rolando aqui? Vamos lá. A gente vai ver alguma coisa que sai do espiritual e se materializa, depois a gente vê aquilo que sai da matéria e se espiritualiza, ok? A gente tem a carta do enforcado. Temos a carta do 7 de ouros. Essas cartas são lindas, mas o problema é que elas são brilhantes. Tem luz vindo de trás. Natural, eu não tenho como controlar. A gente tem aqui o 6 de copas. Eu tô deixando aqui para vocês verem, né, a carta. Esse é o anjo 23. Aqui todos os anjos são representados por esse artista, ok? E a gente fecha esse primeiro triângulo, né, com a carta da torre. Okay. Bom, julgamento, 5 de copas, carta do enforcado. Eu acho que tem a tomada de consciência aqui de alguma situação, tá? Pode ser essa tomada de consciência porque algo realmente aconteceu, aí teve um fechamento, um encerramento de alguma coisa, tá? Ou você tem assim, que tem aqui alguma coisa que termina, fica claro com a carta da torre, né? Mas existe, antes de terminar efetivamente, uma certa consciência do processo. Que, na verdade, eu sempre falo que a carta do julgamento é complicada, porque quando a gente toma consciência de que a gente chegou em certas situações, né? Em certos momentos da nossa vida, porque de certa forma a gente escolheu, isso dá uma tristeza. Não tem como fugir um pouco dessa tristeza, tá? E eu acho que é isso que acontece aqui, quando você começa a se tocar, né, que tá chegando um ponto de ruptura de algo aqui, pode ser um relacionamento profissional, pode ser uma amizade, um relacionamento também íntimo, tá? Então, você sabe que tá chegando nesse ponto. E aí, o que acontece? Isso te traz uma tristeza, né? Mas o que eu percebo aqui é que, na verdade, isso também te traz outra coisa, que é você, a partir daí, tentar se resgatar. Eu acho que o que aconteceu aqui com os gêmeos é que você se perdeu. Sabe que no processo a gente vai se perdendo, a gente vai ficando cada vez mais distante daquilo que a gente é, daquilo que a gente se propôs, né? Até dentro de um projeto, de repente você entrou com um projeto, você se propõe a fazer uma coisa, de repente você foi se desvirtuando, né? No começo, às vezes é por necessidade, às vezes também é por vaidade, a gente vai saindo um pouco do caminho, isso é natural, tá? A ideia é que a gente tem que voltar para o lugar, né? De vez em quando, por isso que é bom a gente fazer, ter como hábito, fazer certas reflexões, coloca um período para você, que seja semanal, para você é importante semanal, sua vida é muito corrida, faz essa semanal, pode ser mensal, anual, pode ser essas coisas, né? É preciso sempre dar uma olhadinha, dar uma paradinha, dar uma olhadinha para trás, né? E aí eu acho que aqui demorou para você fazer isso, tá? E agora tá chegando um momento de ruptura e aí tudo tá vindo à tona, não é?
A parte boa disso, você vai falar, tem parte boa? Claro que sempre tem parte boa, né? A parte boa é que com o 6 de copas aqui e o 7 de ouros, você sabe que, na verdade, você tem. Você se lembra do porquê que você começou tudo, né? Você se lembra um pouco daquilo que era mais genuíno dentro dessa relação, por exemplo, dentro desse projeto de trabalho. E aí, isso vai permitir que você, com paciência, né, transforme, né, e tome uma nova direção. Porque o 16 da carta da torre, ela não aparece aqui esse número, mas a carta da torre aparece assim, ó, tá aqui. 16 é também o número 7 do carro. A partir daí você toma o direcionamento correto. Então, de certa forma, o que está acontecendo aqui é um ajuste de direção, né, daquilo que você vinha fazendo, ok? Que na verdade pode te assustar no primeiro momento, mas na verdade lá atrás você começa a ter consciência de que você foi saindo um pouco desse caminho que você mesmo se propôs, tá? E aí, se for um relacionamento aqui, essa ruptura, não precisa ser uma ruptura de não ficar mais, pode ser que para algumas pessoas funcione assim, né? Depende muito do outro lado. Mas pode ser simplesmente essa ruptura desse outro processo que você vinha desenvolvendo, de certos comportamentos, por exemplo, também, né? Vamos somar todas as cartas. 20 com 12 dá 32, com 16, 38, 48 dá 12 de novo, enforcado. E o enforcado aparece aqui mostrando que para a recuperação tem um certo sacrifício, não tenha dúvida, tá? Pode ser que você começou um projeto, por exemplo, de trabalho, você tinha aspirações muito altas, e aí de repente acabou sobrando sua parte material, né? E aí o que acontece para você lembrar do porquê? A parte material começa a dar problema para você, ou algum problema, pode ser um cotidiano também, não tô falando que isso seja só dinheiro, tá? Mas é que é para você se reconectar. Aí tem uma frase, agora não me lembro quem falou, é um ensinamento, né? Que a gente deve espiritualizar a carne e materializar o espírito dentro desse processo que a gente vive aqui, né? Que é, na verdade, para mim, lapidar a alma, certo? Vamos lá, agora vamos ver o processo inverso, né? Então, isso aqui vinha, de certa forma, da espiritualidade e se manifesta, e aí agora a gente vai ver aquilo que está manifestado e que a gente pode, né, percorrer o caminho inverso, no sentido de ser espiritualidade, de se equilibrar, ok? No final das contas, aqui as questões, aquilo que foi materializado fugiu um pouco daquilo que você tinha como propósito. A ideia é que você talvez, né, vamos pensar, não dá para voltar pelo mesmo caminho, mas você buscar novamente, ainda mais com esse 6 de copas, né, buscar exatamente essa virtude, vamos dizer assim, que existe aqui, tá bom? Vamos lá, a carta do Valete de Paus. Nove de ouros e o 9 de paus. Qual é a parte boa que eu tenho para vocês? Depois dessa torre, mas assim, eu quero que vocês entendam que vocês levam um susto. Então, quando você estiver levando um susto, só acalma um pouco o seu coração. Vai ser difícil acalmar, porque as circunstâncias aqui, o que aparece aqui é bastante intenso, tá? Mas qual é a parte boa? A partir do momento que vem a torre, o que começa então a aparecer na parte material aqui, tá? Vai existir uma nova oportunidade com o 9 de paus de você resgatar tudo aquilo que estava ali no 6 de copas, e é uma oportunidade que materialmente é muito favorável para você, então te deixa feliz, claro, tem a ver com vai te proporcionar a realização também de sonhos, e é um processo que chega na sequência de maneira relativamente rápida. Deixa eu ver se eu acender essa luz, se ele melhora um pouco, acho que melhorou, né, gente? Perdão. Tá? Então, quando todo esse processo que parece um pouco de ruptura, não é? Acontece, na sequência tem como você tem o 6 de copas, que você tinha que restaurar aí a essência, né, do porquê que você está com alguém, do porquê que você está nesse projeto, aí sim você tem aqui uma oportunidade material, e vamos lá. A carta da força. Mas tá difícil hoje esse daqui, não, gente? Isso, meu filho. Louco. E a rainha de ouros. Veja.
Aqui, assim que acontece na prática uma situação que vai te estressar e vai te exigir um pouco de sacrifício, na sequência a gente tem uma oportunidade de resgatar aquilo, porque você está querendo resgatar aquilo que era original no projeto. É meio que você pensa assim, não, eu quero voltar, sabe aquela coisa assim, que você quer voltar, né, para aquilo que você sempre foi, é nesse sentido, ok? E aí o que acontece? Você vai ter uma oportunidade, tá certo? Depois de um tempo, tem um período, tá? A carta do enforcado é porque a soma deu enforcado. O enforcado vai falar que esse tempo vai depender muito do quê? De você, né? O tempo do enforcado é o tempo de você entender, de você lapidar, de você entender o que aconteceu ali no julgamento e de você se lapidar no sentido de voltar para aquela virtude, né? Voltar a manifestar aquilo que era verdadeiro nesse seu projeto, que seja um relacionamento, seja um projeto de trabalho. Então a oportunidade aparece, gente, a oportunidade é muito boa depois, tá? Então fique guardado isso para vocês. Por quê? Porque o 9 de ouros é uma carta de muita abundância, ok? Só o que você vai ter que aprender com a carta da força e o louco, tá? Que se por um lado a gente precisa ter esse aspecto do instinto, não é? E que é ele que nos leva, né, a ser audaciosos, certo? Esse impulso, esse instinto, ele é mais até para a gente ter coragem fisicamente de fazer as coisas, ele tem esse aspecto mais animal, só que eu tenho que ter a carta da força, ou seja, eu tenho que controlar, eu tenho que usar esse aspecto animal, mas direcionado para a minha evolução, tá? Não tem problema nenhum eu ter prazeres, por exemplo, tá? Dentro desse processo aqui. Tá? Então, eu conheci alguém, mas, sei lá, minha relação só se baseava naquilo que a gente podia tirar um do outro. De repente, um dos dois, ou um só aqui, tem alguma dificuldade financeira, então não vale mais. Entende? Ou até mesmo a questão mais íntima, tá? A ideia é que a gente não tem problema gostar disso, mas a gente tem que dominar estes desejos, que é muito a carta do enforcado, para que a gente possa, né, quando eu falei que era materializar o espírito, ter exatamente a rainha de ouros aqui, certo? Ou seja, ter a lucidez, esse anjo é bem bacana para estar aqui, porque ele traz a lucidez intelectual, tá? E ele promove consolação e compensações, para a gente ter lucidez, né, do que tem valor, do que não tem valor. Que eu sempre, vira e mexe eu falo essa frase, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Entende? Então a gente tem as questões, os nossos desejos, nossas necessidades materiais, as nossas necessidades físicas, né? Dessas mais básicas, né? Para isso existe a pirâmide de Maslow lá, dá uma olhada. Então, assim, a gente tem essas necessidades, ok? Só que a gente tem que ter o espírito sempre, né? A luz, né? Sempre como um guia, tá? Para a gente lapidar esses desejos. Porque se a gente simplesmente permite que esses desejos nos tomem, né, a gente acaba saindo do nosso caminho e a gente vira escravo deles. Não apareceu a carta do diabo aqui, mas é muito isso, né, essa ideia. A carta do louco com a carta da força dá 22 com 11, 33. É bem claro que aqui é um fechamento, né, na hora que você começa a tomar essa consciência, né, e retoma aqui a sua iluminação, porque a gente tem coisas grandes na nossa vida e a gente tem pequenas situações na nossa vida que faz com que a gente venha para a matéria, vá para o espírito, né? Fica nesse pêndulo, né? Vamos dizer assim. Só que o pêndulo não é lento assim. Às vezes pode ser lento, tem gente que fica muito tempo na matéria, depois sai e vai muito tempo para o espírito. A gente tem que ter um pêndulo que tem que andar assim, ó, como se ele fosse super rápido. E aí como ele não está numa num ciclo tão longo, né? O que num período tão longo, num ciclo tão longo, quando eu faço ele mais pertinho, assim, quando eu vou para lá e para cá, vou pro espírito, vou pra matéria bem rapidinho, se eu fizer isso tão rápido, que você não vai conseguir ver, né? Eu não vou conseguir fazer. É como se estivesse parado. A impressão que a gente tem na prática é que a gente está no meio. Esse é o caminho do meio. Eu viajo tão rapidamente entre a matéria e o espírito que parece que eu não estou em nenhum dos dois lugares, ok? Porque é tão rápido que parece que eu estou, na prática, na nossa vivência aqui, parece que eu estou nos dois lugares ao mesmo tempo, sabe assim? Entendeu? Essas coisas, é isso.
Sabe quando o Flash, esse pessoal que gosta de assistir desenho, o Flash, ele anda tão rápido, ou qualquer outro, tem um do X-Men também, né, o Noturno, que ele se move tão rápido que não parece, qual é o efeito visual pra gente? Que ele tá em vários lugares ao mesmo tempo, não é isso? É isso, quando você se move da matéria ao espírito, assim, que você faz esse caminho, só que muito rápido, então esse é o caminho do meio, parece que você está, né, no meio aqui daquele pêndulo, mas não, você está viajando para os dois lugares. Então o que acontece aqui? Você passou pelo processo e rapidamente você volta para a sua espiritualidade. Eu sinto que aqui, depende de você entender o processo. Se você entender que há um sacrifício e você não, né, porque o enforcado, quanto mais você brigar com o processo, mais lento ele é. A carta do enforcado é aceitar o processo. Aí quando você aceita ele, aí pronto. É assim que funciona. Parece um milagre, mas é. E é mesmo. E aí o que acontece? Aí sim, as coisas vêm rapidamente, tá? Tudo tende a acontecer de uma maneira bastante intensa, ok? Porque você tem um lastro positivo aqui. Então, se for um relacionamento, pode ser que vocês tenham uma quebra ou tenha aqui algum problema, mas depois quando é retomado, né? Depois que você toma essa consciência, que você não fica apressando nenhum tipo de processo, as coisas se desenvolvem rapidamente, porque você já tem uma história com a pessoa. Se for profissional, você já tem uma história, não é que você perdeu tudo que você fez, não foi isso. Você fez algumas escolhas ali que te afastaram do seu objetivo principal, mas depois pode ser que você volte. Aqui podia ser um desejo, aqui em relacionamentos pessoais, algum desejo que a pessoa se permitiu, né? Pode ter acontecido uma traição, mas eu não vi traição física, mas a ideia de que alguém se deixou levar por um desejo e esqueceu, ou considerou, vamos supor, um casamento, um relacionamento só pelo lado material e não entendeu que todo mundo ali tem uma alma, né? Inclusive vocês, tá? E aí o que acontece? Aí você chega com a rainha de ouros lá em cima, né? Quando você fecha esse processo, você entende, você tem lucidez, né? A respeito aqui o que é compensatório, né? E daquilo que não é, entende? E também o julgamento ali, né? No sentido, o julgamento ele não tem, ele tem as medidas certas, né? Quem passou pelos processos de maneira impecável tem prêmios, né? E quem não conseguiu passar tem que aprender. Eu falo que não é castigo. Prêmios e castigos seria só para a ideia de palavras, mas a ideia de que você volta para se lapidar, né? Você ali tem aquele processo que é um pouquinho mais lento, um pouquinho mais chato, tá? Mas você tem essa consciência. Entendeu? No final das contas, você começa com a carta de julgamento, termina com a rainha de ouros, entendendo que tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço, né? E esse preço no sentido para a sua alma, para a sua vida como um todo. E se você está vibrando bem aqui, a rainha de ouros ensina que se você está vibrando bem também nas suas questões espirituais, naquilo que você veio fazer, naturalmente a abundância chega para você. Entende? Não tá desconectado, né, a sua evolução, e para isso você não precisa nem ter religião, tá? Eu sei que tem gente que vai me apedrejar, mas a ideia é desse balanço, né, que eu tenho, sim, que me preocupar com as coisas materiais, mas se eu estou lidando com pessoas, as pessoas têm sentimento, eu tenho sentimento, e eu preciso também lidar com este lado, para evoluir e equilibrar toda essa balança, né, e trazer prosperidade para mim como um todo. Tem prosperidade aqui? Tem como um todo. No final, esse é o resultado. Não é que alguma coisa vai ser tirada de você, é porque você não teve esse balanço, você deu, né, estava dando mais a César do que a Deus, né, mas cada um tem o seu, tem a sua proporção que você tem que entregar da sua vida, tá certo? E aí, como você faz isso, você e Deus, aí cada um tem o seu pacto aí, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até mais.